Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando esse nosso pequeno vídeo, levando um pouquinho das informações do nosso dia a dia e um pouco de conhecimento daquilo que nós achamos que é importante para levar até vocês que nos seguem. Antes de mais nada, deixe seu like aí se você gostar desse nosso vídeo de hoje, compartilhe o nosso conteúdo, faça os seus comentários, é muito importante o seu comentário porque ajuda com que a gente melhore mais e mais a qualidade do nosso trabalho. Hoje eu venho falar da questão do esporte. É um esporte que tem ajudado muito a tirar muitas crianças da linha de vulnerabilidade, da linha do sedentarismo, até mesmo da linha daquele mais prejudicial, mais nocivo hoje às nossas crianças, que é o celular. Porque a gente às vezes pensa que o celular ajuda a distrair a criança. Não, ele ajuda a prender a criança, a escravizar a criança. Ele afasta a criança da linha de esporte. Do esporte, por quê? Faz com que a criança ache que o esporte dela é jogar no celular. É um jogo eletrônico. Quando na hora aquilo está prejudicando a mente dela e prejudicando também a sua saúde física. Bem, diante dos fatos, hoje nós vamos falar de uma luta secular criada no Brasil pelos nossos escravos, que é a nossa capoeira, a velha capoeira. Hoje nós vamos conversar com um grande mestre, mas antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo aí e vamos que vamos falar hoje sobre a nossa capoeira. Pois é, gente, hoje estamos aqui no nosso canal Jarbas Coqueiro, direto do meu celular, e também para o nosso canal Jarbas Roberto Arte de Casa. É um canal criado que é para divulgar aquilo que é nossa arte, mas aproveitando também o canal Jarbas Coqueiro, direto do meu celular, aonde nós também mostramos o dia a dia e o trabalho político também que existe na nossa cidade, cobrando sempre aquilo que é importante para a nossa população. A questão do esporte hoje. Hoje nós temos secretarias de esporte e sempre na política os governantes, os nossos políticos vêm prometendo melhorar na qualidade do esporte o incentivo para resolver questões sociais através do esporte, que é muito importante. O esporte na vida da nossa sociedade. O esporte é bom não só para a criança, mas para o adulto, para o idoso, em todas as suas esferas de idade, em todas as suas faixas etárias. Então, é importante hoje nós falarmos disso que é nosso, de um padrão nosso e do orgulho nosso, que é esse patrimônio material que é a capoeira do Brasil. A capoeira que recebe pouco apoio, que não tem a estrutura necessária para que seja difundida em toda a nação brasileira. Falta espaço para isso, assim também como falta espaço para os outros esportes. Hoje, o que está se vendo é a ocupação dos nossos espaços públicos por praças, por vendas de ambulantes e outras coisas mais. O nosso poder público não tem se preocupado com as construções de quadras de esporte e espaços para a prática de esportes dentro das comunidades. Cadê os nossos campinhos de várzea? Todos eles viraram condomínios. Não existe mais. Hoje, o próprio futebol parou de produzir craques. Por quê? Porque não tem área mais para a velha pelada, né? Para aquela brincadeira de pelada, do desafiado, do time contra time. Então não existe mais. E assim, vão-se os craques, surgem-se, tudo bem, surgem-se os doutores, é importante isso aí. Mas o esporte é importante que esteja inserido e é necessário que as nossas secretarias, que os nossos governantes e as nossas secretarias de educação trabalhem bem isso, o espaço dentro das escolas, fora das escolas, aonde quer que seja. Mas antes de construir uma obra grande, bote lá nessa obra, nesse projeto, uma quadra de esporte, um pequeno estádio, um campo society, alguma coisa onde a juventude, a criança, o idoso possa praticar o seu esporte. Vou mostrar um pouquinho do que é a nossa capoeira. Vamos curtir aí um pouquinho dessa nossa história. A origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. A capoeira era uma forma de luta e de resistência. Porém, para não despertarem suspeitas, os escravos adaptaram os movimentos da luta aos cantos da África, fazendo tudo parecer uma dança. A capoeira foi ficando do jeitinho que ela é hoje, gingada. No início do século XIX,
no Rio de Janeiro, bandidos e malfeitores eram chamados de capoeiras, como registrou o escritor Manuel Antônio de Almeida em Memórias de um Sargento de Milícias. Em 1888, a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil. Muitos negros libertos não tinham como sobreviver e acabaram na marginalidade. Em Salvador, chegaram a organizar gangues e provocar rebeliões. Durante muito tempo, a capoeira foi proibida. Essa é a história da nossa capoeira. Antes da entrevista com o mestre Whindersson, né, hoje aqui no nosso estúdio, vem conversar conosco. Mas nós vamos falar um pouquinho, relatar um pouquinho da história da capoeira no Brasil. A capoeira é ao mesmo tempo uma luta e uma arte. Mas você sabia que durante muito tempo a capoeira foi proibida no Brasil? Quem vê crianças pequenas jogando capoeira em rodas de capoeira nas escolas, nas ruas, nas praças, com a apresentação de grandes mestres, jamais imaginou que essa arte ela era marginalizada nos séculos passados. Como uma forma de expressão, ela era mal vista pela sociedade da época. Então, para conversar melhor sobre isso, vamos agora à nossa entrevista com o mestre Whindersson. E aí, galera, como eu tinha prometido, hoje aqui com o mestre. Gente, só uma correção. O Whindersson Reis, ele ainda não é mestre, ele é professor Whindersson Reis, certo? Só uma correção aí. Mas, como eu acho que todo mestre, todo professor é mestre, então eu venho aqui desejar para você, seja bem-vindo aos nossos estúdios, Whindersson, né? Aqui estamos com o professor de capoeira, esse guerreiro, o Whindersson Reis, nosso professor de capoeira. Whindersson, é um orgulho ter você aqui, certo? É muito bom para o nosso canal, é muito bom para o desenvolvimento desse trabalho que nós fazemos, e esse trabalho também que a gente vai dar uma força agora para você, para que esse trabalho seu, ele consiga alçar distâncias maiores, né? Mas antes de mais nada, eu quero perguntar para você, o que te levou à capoeira, a estar hoje dentro da capoeira? Primeiramente, boa tarde, Jarbas, obrigado pelo espaço. Toda pessoa que dá aula é chamada de professor, né? Mas na minha graduação, dentro da capoeira, é monitor. Me formei domingo passado em Teresina, eu peguei a graduação de monitor. Parabéns aí. Mas aí, obrigado pelo professor, já está profetizando daqui a uns anos já, tá? Mas só para ficar bem esclarecido aí. Jarbas, o que me levou à capoeira veio de família. Acho que você sabe, meu tio, ele é mestre de capoeira, isso. Mestre Gudemar. E ele que me levou, olhando ele, dando aula. Grande mestre Gudemar, um abraço, você está me devendo uma visita, viu? Olhando ele dar aula e tal, e aí eu pequeno não podia ainda, minha mãe não deixava, e já com 12, 13 anos eu comecei a frequentar a academia dele, treinei 12 anos com ele. E aí depois, por motivo do destino, a gente seguiu caminhos diferentes, hoje eu sigo outra escola. E ele continua com o trabalho dele, mas foi ele que me levou à capoeira, o mestre Gudemar. Na história da capoeira aqui em São Luís, o mestre Gudemar tem um nome muito grande. Muito grande. Muita gente passou pelo mestre Gudemar, pela escolinha do mestre Gudemar. Hoje o mestre Gudemar ele tem um nome na capoeira muito grande. É importante dizer isso aí para os nossos seguidores, que assim como o Whindersson está hoje aqui, hoje é um professor de capoeira, muitos outros também, que já não estão mais aqui, e outros que ainda estão, passaram também pela formação do mestre Gudemar, que em breve nós vamos ter um bate-papo aqui no nosso canal, Jarbas Coqueiro, direto do nosso celular, nós vamos ter aí um bate-papo com o mestre Gudemar. Bem, Whindersson, hoje, como é que está a capoeira, não só para o estado do Maranhão, mas para o professor Whindersson? Hoje, como está sendo desenvolvido, quais são as dificuldades que você está encontrando para desenvolver esse trabalho da capoeira? A dificuldade a gente sempre encontra, né? Principalmente com o poder público. Questão de recursos, espaços para dar aula. Já queria desde mão agradecer ao Conselho dos Pais por ceder o espaço para a gente estar dando aula aqui em sua pessoa. O Whindersson dentro da capoeira, eu sou conhecido como monitor balão. É raro, né? O capoeirista não tem um apelido, né? Meu apelido é o Monitor Balão. Então, eu tenho um projeto social na Vila Maracujá, na área da zona rural aqui em São Luís.
que o nome do projeto é Comunidade em Movimento. Tá? A gente dá aula lá, já estamos aí com 6 meses, 7 meses de aula lá. Qual a abrangência, assim, do número de alunos? Não, assim, hoje eu tenho lá na faixa de 4 alunos dando aula lá, todos maiores de idade. E aqui no bairro eu tenho 2 alunos. A faixa etária? A partir dos 3, 2 anos de idade já pode iniciar, não tem idade assim, determinada que você possa iniciar a capoeira. 2, 3 anos de idade a gente já está pegando qualquer aluno. No caso, eu posso começar agora para tirar essa barriguinha aqui? Pode sim, na nossa escola a gente tem uma senhora que ela é monitora também da aula. Ela tem 65 anos de idade. Cara, parabéns. A monitora do Carmo, a monitora Cigarra, ela dá aula dela. Eu vi outro dia um trabalho do professor Roberto, né? Ele tem aquele trabalho da capoterapia, sim, né? Excelente aquele trabalho, né? Também em breve vamos trazer o professor Roberto aqui para falar um pouquinho sobre a capoterapia. Pois é, Whindersson, nós vemos hoje que a dificuldade encontrada também, além dos espaços que hoje são muito restritos, né? As instituições às vezes não querem abrir as portas para a capoeira, mesmo com todo esse aparato que a capoeira hoje é patrimônio imaterial da humanidade, mas a gente vê ainda, sente a dificuldade e a falta do poder público, como você falou, dentro do processo, dentro desse projeto que é cultural, esse projeto cultural. A capoeira ela surge aqui no Brasil no século XVII, né? Lá nos grandes engenhos, era muito marginalizada na época. Os escravos tinham que transformar e dizer que aquilo era uma dança, para não mostrar que era uma luta, e era uma luta de defesa contra o capitão do mato, sim, né? Contra os capitães do mato. E capitão do mato, que às vezes eram mestiços, que buscavam sempre mostrar para os seus feitores, né, que ele era fiel àquilo ali. Então ele mesmo, sendo descendente de negro, ele oprimia os próprios negros. E às vezes, muitas vezes, matava. E os negros, que quando fugiam, que buscavam os quilombos, eles aprendiam a aprimorar a capoeira naquele momento dos quilombos, né? E o que acontecia? Eles usavam a capoeira em legítima defesa. Logo que foi descoberta a capoeira como legítima defesa, o que fizeram naquele período? Naquele período eles passaram a marginalizar a capoeira. Quer dizer, um capoeira era tratado como se fosse um traficante, um bandido hoje em dia, né? Então era crime até passivo de morte, né? Era punido até com morte. Então isso, hoje nós vemos que ainda aparece, ainda existe essa discriminação, às vezes por ter o movimento negro dentro da capoeira, geralmente é o negro que está ali, sendo inserido, a maioria negro, né? Dentro desses problemas, existe ainda um grande preconceito na hora de desenvolver, quando você chega com esse seu trabalho, que quer desenvolver em certos locais? Sim, existe. Muito também, maior parte é do que você falou, e também tem muita culpa do próprio capoeirista. Eu digo a gente, já a minha geração mais nova, a gente traz uma herança que a capoeira antigamente, até os anos 90, a gente lutava para sobreviver, né? Então tinha aquela rivalidade de eu não poder ir na tua academia, se eu te encontrar numa roda a gente brigar e tal, tinha aquela rivalidade. Depois dos anos 2000, que... Não existiu fair play. Sim, muitos mestres começaram a entrar dentro das faculdades, estudar, procurar adquirir mais conhecimentos, isso foi acabando. Mas mesmo assim, atualmente a gente às vezes dificuldade demais e rejeição, tipo de a gente chegar numa escola ou numa própria associação, a primeira coisa que eles falam, vou botar capoeira, é só bagunça. Mas a capoeira está muito evoluída hoje, atualmente, né? Não tem mais essas bagunças, a gente procura muito proteger a integridade física do colega, de ter materiais didáticos para saber como dar uma para uma criança, para um idoso. A gente procura estudar, procura se formar, procura buscar dentro das faculdades conhecimentos do corpo para poder saber o que vai passar para uma criança, para um idoso, para um adulto, para não causar nenhuma lesão. E aí essa questão de briga, de rivalidade que existia antigamente até os anos 90, hoje não existe, graças a Deus acabou. A gente pode ir tranquilo dentro de um evento de outra pessoa, dentro de uma academia de outra pessoa, que a gente é bem recebido, entendeu? Whindersson, e uma coisa que me chama muita atenção também nesse trabalho de vocês é a disciplina, né? A disciplina. Você vê, além da disciplina, tira a criança e o adolescente do sedentarismo. Eu falei logo aqui no começo desse vídeo, né, que hoje os pais trocaram o brinquedo pelo celular de uma criança.
A criança quando está lá no celular, ele joga futebol no celular, ele joga dama no celular, ele joga xadrez no celular, ele tem os jogos, né, no celular. Isso cria um certo sedentarismo, né? Cria um certo sedentarismo. Isso leva com que a criança também passe a desenvolver certos tipos de doença, pela falta da prática do esporte. A capoeira, ela movimenta todos os músculos do corpo, além da mente, sim, né? Sim. E essa disciplina que vocês transmitem é excelente. Me diga só uma coisa aqui, só para fazer a pergunta. Há muita dificuldade para vocês aplicar essa disciplina hoje dentro da capoeira com seus alunos? Sim, existe a dificuldade, uma resistência de início. Mas quando o aluno realmente quer a prática da capoeira, ele cede à disciplina do professor. Quando ele realmente quer, quando ele vê que é aquilo dali que ele quer, que ele começa a gostar, que ele pede para o pai ou para a mãe para fazer aquele esporte, ele vai ceder. Agora, quando é forçado, nada forçado, a gente consegue tirar de primeira, né? Verdade. Entendeu? Mas a disciplina, a gente... É feito quase como um trabalho psicológico. Isso, a gente busca as pessoas, os adolescentes das ruas, de estar em droga, estar em facção, nessas coisas. Nessa linha de vulnerabilidade. O nosso propósito é tirar essa galera e trazer para o capoeira, para o projeto, para mostrar que aqui é o melhor caminho do que esse caminho aqui. Então, o trabalho é difícil, mas a gente consegue. De 10 a gente consegue 8, 9, já é 7, um avanço. já é um avanço, entendeu? Não vai conseguir os 10, mas 50% já... Dentro do estado, do município, hoje, e a nível federal também, nós temos secretarias de esportes de âmbito municipal, estadual, Ministério dos Esportes, mas o que nós vimos hoje é uma certa fragilidade para desenvolverem trabalhos e projetos dentro dessas áreas de esporte, como a capoeira, o futebol de base, como eu estive comentando também aqui no nosso vídeo que eu falo. Hoje até aquele espaçozinho para você jogar bola, bater a peladinha lá, é difícil, porque aonde tinha aquele campinho, hoje tem um condomínio, né? Então a criança perdeu seu espaço de lazer. A capoeira hoje ela tem que estar pelegando, buscando um espaço. Por quê? Porque o Estado era para dar isso, o município era para dar isso. Existem recursos voltados para esse tipo de projeto que é a capoeira. E outra coisa, é necessário que haja uma união maior dos grupos de capoeira, apresentem projetos, cobrem mais do que é de vocês, para que possa ser cobrado também do poder público. O poder público tem uma culpa muito grande de deixar esse povo aqui na informalidade, dentro do próprio esporte. É necessário que haja mais respeito com a capoeira, pois a capoeira assim tá para o Brasil e para o mundo, como está também o nosso tambor de crioulo e o nosso bumba-boi, Whindersson. Agora, Whindersson, continuando o nosso bate-papo aqui, existe princípio, meio e fim na capoeira. Como é isso? No karatê existe faixa branca, né, as faixas, né? E na capoeira, como se desenvolve até chegar mestre? Na capoeira são graduação, como são as graduações, a gente chama de cordas, ou cordéis, né? Sim. Então existe a primeira graduação, que vou falar pela minha escola, é a corda amarela, né? Da cor amarela, que é o aluno batizado, é a primeira graduação dele dentro da capoeira. E aí na nossa escola são nove graduações. Aí depois do aluno batizado vai seguindo o aluno até chegar na corda azul, que é a de monitor, que é a minha, né? Minha graduação. Depois da corda azul vem a corda verde de graduado, a corda roxa de professor, a marrom de contramestre e a preta de mestre. Para chegar para a mudança de cordel, quanto tempo? Para mudança de cordel, dentro da nossa escola, de aluno, da primeira até a laranja azul, que é a última de aluno, é de ano em ano. A gente leva de ano em ano, mas da azul para preta, aí tem um tempo determinado. A minha é 4 anos, para me trocar para a corda verde se eu tiver adapto a essa graduação. Tipo, se eu estiver dando aula, com projeto, com trabalho, viajando, porque a gente precisa viajar para conhecer outros lugares, estudar. E aí conforme vai, de verde para roxa, já é um tempo também determinado, 4, 5 anos, e assim, conforme cada graduação aumenta um tempo. Galera, a gente está conversando aqui, mas vocês estão vendo aí agora, né, um pouquinho do nosso professor Whindersson aí em atividade, né? Vamos mostrar no final desse vídeo também, nós vamos mostrar mais um pouquinho aí do professor Whindersson aí, mostrando um pouquinho da sua arte. Whindersson, é muito importante a capoeira como esporte de inclusão social. É um esporte que
a gente nota que a cada dia ela está crescente, né? Você vê amigos nossos que começaram próximo de você, hoje estão lá na França, estão lá em outros países, né? Falar em França, um abraço aí para Gavião Maior é Deus, Jurandir, para Albert, aí Betinho, né? Um abraço aí para vocês que são inscritos também no nosso canal. Hoje, aqui no Brasil, dentro do Brasil, a nível de Brasil, inclusive a nível de São Luís mesmo, falta mais incentivo. Na tua concepção, qual seria o incentivo maior hoje que o Estado poderia, ou o município, participar para que crescesse melhor, desenvolvesse melhor a capoeira no Maranhão? Jarbas, eu acho que o incentivo maior que ele podia dar para a gente era a facilitação de registro das escolas. Porque a gente sabe que é uma burocracia muito grande você registrar um grupo, tirar o CNPJ de um grupo. É tanto documento, que a gente só falta ficar doido, né? E tudo caro. Nada é barato. Então, acho que se tivesse essa facilitação, seria muito melhor até para a gente conseguir recursos. O Poder Público poderia fazer isso, né? Até porque tem secretarias de esporte que poderiam fazer isso se elas recebem recursos para que trabalhe o esporte. Porque muitas das vezes, Wilson, quando diz assim, a capoeira precisa de apoio. Ah não, tu tá precisando lá de uma farda, né? Tá precisando de um cordel, tu precisa de um instrumento. Então eles acham que é isso, só isso. E esse aí não é nem a ponta do iceberg. É isso que você está falando aí. Vamos lá, galera, vamos lá, meus governadores, prefeitos, deputados, vereadores. Vamos ajudar a capoeira do Brasil. Vamos resolver, acabar com essa burocracia para uma escolinha poder ser registrada e tirar a criança da lei de vulnerabilidade. Já que vacila o Estado, vacila com a ausência do Estado, com as drogas, vamos ajudar a galera aí da capoeira para que essa ausência seja suprida pelo trabalho da capoeira, que vai ajudar a tirar essa criança da linha de vulnerabilidade. O esporte sem droga é o melhor caminho para uma vida saudável. Wilson, o microfone é seu. O nosso bate-papo tá gostoso aqui, né? Mas sabe que tudo tem começo, meio e fim, né? Foi legal demais hoje a gente mostrar um pouquinho do teu trabalho. Existe, só mais umas duas perguntas, existem muitas competições? Jarbas, dentro do Maranhão está escasso de competição. Quando vocês querem competir? A gente, dentro do Maranhão aqui, tem duas competições só. A gente até estava debatendo num grupo de WhatsApp, que são vários professores, porque falta isso, o incentivo tanto das federações, como do próprio poder público, de incentivar, como tem maranhense de judô, de karatê. Falta um maranhense para capoeira, falta um estadual, um intermunicipal para capoeira. Então não tem. A gente às vezes tem ver competições de grupos privados. Grupo tal vai fazer uma competição e aí a gente vai lá e compete, né? Mas da federação em si, tá mais de 7 anos que não tem competição. A falta de competição, ela afasta o patrocinador, sim. Ela afasta aquele que quer incentivar, né? Porque geralmente a visão do trabalho aparece nas competições, é quando aparece o patrocínio, aparece o Estado, né? E através das competições, ela fortalece também as escolinhas, as escolas de capoeira. Elas são fortalecidas com a presença de competições, porque você vê que fica uma escola querendo competir com outra, mostrando o seu trabalho. Então é chato quando você trabalha e não tem uma vitrine para mostrar, né? Tem uma vitrine para mostrar. Wilson, eu quero te agradecer aqui pela força que você está dando aí pra gente no nosso canal, Jarbas Roberto, Jarbas Coqueiro, direto do meu celular, e o nosso canal também, Jarbas Roberto, Arte de Casa, né? Onde a gente divulga também outros trabalhos ligados ao artesanato. Mas quero agradecer aqui a presença de Wilson no nosso estúdio, do nosso professor Wilson, e dizer que o Conselho de Pai, parabéns também aí pelo espaço do Conselho de Pai, na Rua Vicente Ferreira, número 28. E eu queria que você fizesse o mesmo convite para a comunidade que quer participar da sua escolinha, como deve fazer, tem um telefone de contato. Eu queria agradecer pelo espaço, Jarbas, que você está dando para capoeira, não para o Whitson, mas para capoeira, que quem ganha é a capoeira, né? Obrigado. E dizer que o Conselho de Paz está aberto todas as quintas, todas as terça, quinta e sábado. Terça e quinta às 19h30 e sábado às 16h30. A partir de 3 anos de idade, quem quiser trazer seus filhos,
não paga nada, é gratuito, tá? A gente não está cobrando mensalidade, a gente só cobra o fardamento, que no caso é a roupa, né, do capoeirista. Qual o valor mais ou menos da roupa? Hoje ela está girando em torno de quanto? R$150, camisa e calça. Isso. Na faixa de R$150. Então é a única coisa que a gente cobra, que a gente para vestir o aluno, Correto. Mas mensalidade a gente não cobra. Então quem quiser trazer seu filho ou quiser treinar também, pode, de 3 a 60, 70 anos, a gente dá aula para toda essa faixa etária. Então, Whindersson, muito obrigado. Valeu aí. Galera, deixa o seu like, você que gostou aí do nosso bate-papo. Se você tiver aí alguma coisa, faz alguma coisa boa que pode ser mostrada no nosso canal, ligue pra gente. 988068240 é o nosso telefone de contato. Pode ligar, pode marcar com a gente que a gente vai lá filmar e trazer aqui no nosso estúdio para mostrar um pouquinho daquilo que você gosta. Vamos ficar mais um pouquinho aí com o nosso mestre Whindersson. Vamos ver a arte desse garoto prodígio. Valeu, galera. Fui. Cabocla, sou eu que me mato.